Eu gosto de medir a inteligência das pessoas pela rapidez que elas se adaptam. Nós seremos o país que vai ser o grande líder do mundo. O que eu estou fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Eu sei que gosta dessas marcas, de uma maneira que elas se posicionam. Senhoras e senhores, esse é mais um Link on the Road. Que prazer ter do meu lado aqui Cris Arcangeli. Nossa, Cris, quanta coisa a gente já conversou e eu fico pensando que assunto que a gente pode pegar, porque sempre que a gente tá junto, a gente pega um assunto e vai. E a Cris acabou de descrever aqui várias coisas que a gente pode falar, mas a gente vai começar por Brasil. O que você acha que a gente pode esperar, independente do que vier? Esse é o tema para mim. E eu vou te contar por que eu acho que esse é o grande problema que nós temos no Brasil e que eu vivi isso na pele. E aí eu acho que isso é um bom assunto para a gente refletir. Eu recebi 4 convites para ser vice. 3 de vice-governador e uma de vice-presidente. Não sabia disso, de verdade, partidos Cris? diferentes, de partidos diferentes. E aí eu vou te falar que eu nunca pensei em ser política na minha vida. Você me conhece bem, né? Mas de repente me abriu um olhar de falar assim, bom, se a gente é capaz na gestão privada, a gente pode ser muito capaz da gestão pública. Talvez seja o momento que talvez Deus está me mandando doar 4 anos do meu tempo para a gestão pública. Em São Paulo é muito importante, né? O segundo maior. Não esperava começar a conversa assim. Que notícia! É o segundo maior mercado do Brasil, é o segundo maior orçamento do Brasil. É um dos mais importantes da América Latina. Eu falei, olha, que ótima oportunidade de fazer uma gestão numa cidade que é tão importante para o Brasil. E comecei a estudar isso e fiquei 2, 3 meses envolvidas nessa ideia, nesse conceito que eu faria, de que jeito faria, etc. Fui até o Vale do Silício entender como funciona o Vale do Silício. É isso que você foi para lá? Por isso que eu fui, porque Legal. A minha plataforma era criar um Vale do Silício em São Paulo. Boa. E eu queria fazer isso em São José dos Campos. E falei, eu vou viajar para pensar sobre isso, vou cuidar disso, porque o vice-governador, ele pode ser meio Rainha Elizabeth, né? Mas que fica ali meio ajudando, mas não tem uma função clara. Mas ele pode ter uma secretaria. E aí eu falei, vou pegar uma secretaria de empreendedorismo e vou fazer esse negócio do Vale do Silício. Bom, resumindo, eu fiquei muito nessa história. E aí, a reflexão que vem aqui agora é, com todos esses convites, e olha, eu vou te falar, muito sérios mesmo, as pessoas realmente insistiram muito e eu não aceitei nenhum dos 3. Não. E é aí que vem a reflexão. Qualquer pessoa que tem alguma coisa a perder no Brasil tem medo de entrar na política. É verdade. E eu sou uma pessoa muito destemida, que você me conhece. Faço 500 coisas, investi em muita coisa, sempre entro em inovação, tomo onda na cabeça até sair do outro lado, e não tem problema, né? Mas nada me fez dizer não para nada. E dessa vez eu tive que falar não. Então, eu fiquei com aquela sensação que qualquer pessoa que tem alguma coisa a perder vai ficar com medo, por mais destemida que seja, de entrar na política. E aí eu falo, desse jeito nós vamos mudar o Brasil como? É difícil. Sacou? Então a gente precisa criar um ambiente onde pessoas como eu, você e outros tantos que a gente conhece tenham um espaço para fazer uma gestão pública eficiente, competente, para que a gente consiga crescer o Brasil. Não que todos os políticos que estejam aí não façam, não é isso que eu estou dizendo, nem estou falando que todo mundo que está aí é ruim, muito pelo contrário. Tem muita gente muito bem intencionada e tem muita gente competente, mas são poucos dentro da grande quantidade que nós precisaríamos, né, dentro de um país do tamanho que é o Brasil. Poxa, você sabe que eu sempre fui um cara gozado. Lá no comecinho, eu tinha vontade de ser presidente do Brasil. Eu fui presidente do Grêmio da escola, você foi também, né? Fui. E eu tinha essa vontade mesmo. Depois veio... Acho que eu me lembro assim... Eu me lembro da eleição que elegeu o Collor, foi a primeira que eu tinha consciência do que estava acontecendo ali, naquele momento, né? E depois acho que foram desilusões atrás de desilusões, de governos atrás de governos. Eu fui percebendo, ou pelo menos ganhando uma consciência de que nem sempre o objetivo da turma que está lá é o mesmo daquilo que a gente tem. E aí eu fui me afastando do cenário político. Eu fui pelo caminho inverso do meu ex-sócio da Tarpa, que é o Eduardo Mufarrege, que criou o Renova, a escola de política, e eu falava, Edu, ele tá super não certo. É por aí. E o meu lado sempre foi o contrário. Mas eu não reclamo. Vocês não vão me ver reclamando, eu não reclamo. Eu falo, o que eu posso fazer? A minha parte. Não vou reclamar de ninguém. Você não vai me ver falando, esse fulano é ruim, aquele fulano é pior, ou deveria o governo. Eu nunca usei, acho que o pretérito do imperfeito, deveriam fazer, deveriam resolver. Eu vou
faço a minha parte, me dou como exemplo e acho que... Então, eu acho que a grande parte da iniciativa privada é assim, pensa assim, faço a minha parte e terceiriza para outros a gestão do país. Mas eu acho assim, nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil é o grande celeiro do mundo, é o grande pulmão do mundo, é a grande reserva florestal do mundo, reserva de água do mundo. E no futuro, e você observa, né, pelo andar da carruagem, o quanto, inclusive lá fora, tem essa preocupação de preservação do Brasil por conta do quanto a responsabilidade isso é. Agora, se a gente tem essa responsabilidade de ser um país tão importante geopoliticamente, a gente precisa ter uma gestão muito boa. Porque o Brasil pode ser um país maravilhoso para quem empreende aqui, para quem investe aqui, para quem vive aqui. Então, como que a gente pode, nós que temos essa capacidade de inovação, de gestão privada e tal, podemos ajudar o Brasil, né? Se nós criássemos uma forma onde a pessoa pudesse trabalhar no negócio dela e também fazer gestão pública, como é em qualquer lugar da Europa, você teria pessoas normais trabalhando e dando tempo para isso. Isso eu acho maravilhoso. Isso eu acho maravilhoso. O que eu não gosto é o gestor público lá vivendo disso. Só isso na vida do cara. É claro, a hora que eu falei assim, olha para eles, olha, eu vou entrar, mas eu vou continuar trabalhando, porque como eu não tenho outra fonte de renda, eu preciso do meu trabalho, e o governo vai pagar lá 10, 15, 10 mil reais de salário, quanto é, não sei se é muito, se é pouco, mas é o que eles pagam, e eu tenho um monte de conta para pagar, eu preciso continuar trabalhando, fechado? Não sei, como pode? Eu falei, bom, como pode assim, quem me sustenta? Eu preciso continuar trabalhando. Então tem algumas coisas que eu acho que não são tão agressivas a nível de mudança, não representam uma mudança tão grande, e que talvez possa mudar muito, porque aí você vai ter mais pessoas podendo fazer gestão pública. Eu torço para que um dia isso vire inteligência artificial, sabia? Ou isso. Sabe por quê? Porque a gente tem um sistema que, teoricamente, o que tem lá? Um vereador, um deputado, um senador, teoricamente, ele é teoricamente e praticamente, né? Ele é um representante do povo, certo? Você foi lá e elegeu o sujeito para te representar lá. Certo. E ele faz votações dele. Isso funcionava quando você não tinha o artifício da tecnologia. Hoje, por exemplo, por que a gente não vota os temas diretamente? Por que eu preciso de um representante para estar lá? Né? Verdade. Como é que a gente quebra um sistema que está em loop? Descentralizar essa decisão. Exatamente. Por quê? Porque que dia que a gente votou para ter 5,7 bilhões de reais do nosso orçamento em fundo eleitoral e só 670 milhões de reais em saneamento básico? Ou em educação. Ou em educação. Então a gente pega o elemento que só para índice de desenvolvimento humano é o elemento mais importante, que é saneamento básico, e é 1/8 do orçamento do fundo eleitoral. Você fala, que dia que isso aconteceu que eu não vi como cidadão? Obviamente são aqueles que a gente elegeu reagindo ao sistema e votam em causa própria. Então eu acho que se tivesse uma descentralização, a turma gosta de falar de DAO, Decentralized Finance, sistema, devia ter um Decentralized Government. Eu ia fazer, eu ia votar com prazer em todas as Poderia ter pelo menos mais um voto do público, do povo. Não quer tirar os caras? Deixa os caras lá votando, mas a gente também podia votar também. É isso. Né? Agora, eu acho que é muito pouco digital essa coisa eleitoral, assim, em geral. Né? Porque, por exemplo, eu vi que as campanhas políticas continuam sendo lá os cabos eleitorais, as pessoas sei aonde, tô contato com o cabo eleitoral, faz santinho. Eu falei, gente, santinho? No mundo do digital, santinho? Não. Né? Eu falei, não tô entendendo como é que vocês vão gastar dinheiro em santinho. Quando eu olhei lá o orçamento do partido, que ia ser feito e tal, eu falei, não, mas isso aqui dá para transformar tudo em digital. Então tem muita coisa que é dinheiro que coloca ali para girar e várias pessoas ganhando, que são desnecessárias, que hoje já está muito mais moderno, a gente poderia fazer isso de uma forma muito mais moderna. Então eu vejo que tem uma reflexão bastante séria para se fazer no sistema político brasileiro, e essa reforma política precisa acontecer para que a gente possa ter uma gestão melhor do país. Também acho. E eu sou otimista com o país. Eu acho que independente de quem, se ficar o governo atual ou se mudar, eu acho que a gente tem condições completamente diferentes dos outros governos para levar adiante. Eu acho que as companhias abertas hoje têm um nível de governança completamente diferente do que tinha na época que a Petrobras, por exemplo, sofreu tudo o que sofreu. Sim. Não tenho a ilusão de que não haja corrupção, porque acho que a corrupção está incrustada, acho que no povo brasileiro, desde o cara que fura a fila da vacina, né, até lá em cima. Mas eu acho que a gente tem um horizonte
horizonte grande de commodities pela frente, de comida, de agro, de aço, minério de ferro. Isso o Brasil se beneficia sempre. Maravilhoso. E acho que os próximos 8, 10 anos a gente vai nadar de braçada. Nós seremos o país que vai ser o grande líder do mundo, eu não tenho dúvida disso, por conta das nossas reservas mesmo. A gente precisa cuidar dele para a gente chegar lá em condições de nadar essa onda que a gente vai viver sem dúvida nenhuma. Que lições você tirou lá no Vale do Silício? O que você viu de legal que dá para trazer? Olha, eu vi algumas coisas que me fazem perceber que o Brasil é o país do futuro. Né? Boa. Por exemplo, eu vi as grandes empresas, né, um monopólio que o mundo hoje é comandado por um Google, um Facebook, um Microsoft, um Amazon, sei lá, grandes conglomerados que mandam no mundo e que são 5, 6, 10 caras trilionários. E sabe o que todo mundo faz na vida? Que controlam o mundo, e essa internet acabou gerando isso. Talvez com a entrada da Web3 isso mude, né? A gente veja isso de uma forma mais descentralizada, talvez isso mude. Então é uma esperança, porque eu acho que tudo que é monopólio não é bom. Outra coisa que eu percebi assim é que as pessoas criaram alguns hábitos durante a pandemia, né, de home office e outras coisas mais, e ficaram meio spoiled, assim, sabe, nesses países que tem muito dinheiro, né, onde eles distribuíram um fundo lá de, sei lá, 2, 3 mil dólares por pessoa e tal. Isso é um absurdo. Eu sou da uma geração que o sonho era trabalhar no Google e que você fazia qualquer coisa para conseguir uma primeira entrevista no Google. É verdade. O Google, hoje, fica nos ajoelhando na rua pedindo para alguém trabalhar lá. É a mesma coisa o Facebook, é a mesma coisa o Tesla, porque ninguém quer trabalhar. O Facebook, o dia que ele falou que todo mundo ia ter que voltar a trabalhar, 35% dos funcionários pediram demissão. Que coisa, né? É uma coisa gritante. E não querem pegar trânsito, só falam do o tempo que você fica no transporte. Commute. Então, mas eu não sei como é que vai ser meu commute, porque eu falei, mas será que precisa discutir tanto isso? Porque assim, as pessoas têm que interagir para ficarem mais inteligentes, inclusive. Né? Verdade. Porque se você ficar preso dentro da sua casa, você sabe só o que você sabe. Exatamente. A observação do outro, a imitação é um elemento importante de aprendizado. Você vê como o outro responde, você vê como o outro reage, né? Cada vez que eu venho conversar com você, eu saio muito mais rica, né? De vice-versa. aprendizado. Então, qualquer pessoa que você interage no seu trabalho, formas de fazer as coisas, não sei o quê, e você não faz só aquilo que é mandado para você. Porque o que acontece? Eles começaram a criar funções muito claras. Então você loga, faz isso, desloga. E aí o cara de lá controla se você fez isso, ou fiz isso. Aí o outro loga, faz isso, loga. Me dá uma sensação meio da antiga indústria. Sabe, onde cada um... Fordismo. Cada um fazia aquilo ali só. Eu falei, como essas pessoas vão virar um monte de robô burro, porque ele só vai fazer aquilo e não tem a noção do todo. Isso mesmo. E não vai virar empreendedor, e não vai entender de que jeito que ele pode ajudar mais a empresa fazendo outra coisa, ou inovando na função dele, porque ele só faz aquilo que foi mandado. Porque se ele quer trabalhar home office, tem que ser assim. Nesse sentido, o modelo híbrido não funcionaria, na sua opinião, Cris? Eu não acho que não, porque assim, é questão de hábito, é questão de disciplina, é questão de tesão, sabe? É questão de brilho no olho para aquilo que você está fazendo. Eu acho muito legal ficar em casa com os filhos e tal, acho que tá tudo lindo, mas vamos achar um equilíbrio para isso? Tudo bem. Tem épocas que você vai estar um pouco mais desequilibrado para um lado, tem épocas que você está um pouco mais desequilibrado para outro, sei lá, meu filho está doente, então eu estou mais desequilibrado para cá, a empresa agora está lançando um novo negócio gigantesco, então eu estou mais desequilibrado para o lado de lá, mas isso também faz parte da vida, sabe? Quando a coisa é muito igual e muito robótica, você também perde a beleza da vida, que é essa mudança de rotina, essa se adaptar a coisas novas. Acho que quanto mais... Eu gosto de medir a inteligência das pessoas pela rapidez que ela se adapta a novas coisas, a novas situações, a mudanças da política, a mudanças do país, a mudança da economia, a mudança do que for. Você tem que se adaptar a isso. É verdade. Você vai treinando a sua inteligência para isso. Se você quer uma coisa muito engessada, enquadrada, encaixotada, você vai emburrecer. E nós não queremos ter uma juventude que ficou burra porque está lá aproveitando a comodidade que o digital nos deu para fazer menos. Eu quero aproveitar a liberdade e a facilidade que o digital me deu para fazer mais, criar mais, desenvolver mais, usar o meu tempo para desenvolver mais coisas e não fazer menos. Vai ficar todo mundo muito preguiçoso, na verdade. Né? E é isso que é a sensação que eu tenho. Gozado isso vindo do Vale do Silício. Teoricamente, há anos atrás era o oposto disso, né? Eram pessoas que trabalhavam... Eu não vi o olho brilhar, eu não vi aquela
energia acontecer, que a gente vê no Brasil. Isso a gente vê. Então, talvez a dificuldade tenha trazido para nós brasileiros essa força, essa garra, esse olho brilhante de transformação, que eles já atingiram uma qualidade de vida e uma facilidade para fazer as coisas, facilidade de dinheiro, facilidade de investimento, facilidade para tudo, que criou um monte de gente mais tranquila em relação a tudo. E aí, talvez, eles vão perder a liderança do mundo para o Brasil. Será? Vão, só isso que vai acontecer. Pode assinar e pode falar, Cristina falou isso lá em 2022, daqui a 5 anos vai me dizer, bem que ela me avisou que isso ia acontecer. E vai acontecer. Porque a gente tem garra, a gente tem força, a gente tem vontade de crescer, a gente tem sonho. E a gente não quer voltar para trás, a gente só quer andar para frente. É verdade. O brasileiro é otimista, isso é bom também, faz imagens boas para si. Por pior que esteja a situação, ele sabe que uma hora vai sair, ou tem válvulas de escape também para tranquilizar. O Brasil está melhorando, o agro está maravilhoso. Não, e a gente deixou de enaltecer os brasileiros. Hoje qualquer um que desponta, a gente joga pedra em qualquer setor. Nós como brasileiros, né, a gente perdeu esse patriotismo. Qualquer um que desponta, a não ser que o cara seja um esportista. A gente não, muito... que nem eu nem você. Não, nós dois não, tô falando como o Brasil como um todo. Hoje qualquer um desponta, um empresário desponta, ele é rico, ele é bandido, ele nega imposto. Isso eu vivi muito disso, né? Você também deve ter vivido quando eu comecei a trabalhar, lá e ser empresária, já tinha um olhar meio torto, assim, porque achava que você era um explorador das pessoas. Hoje tá na moda ser empreendedor, então pararam de olhar torto. Acharam, agora ficou legal. Que bom que ficou legal, mas sempre foi legal, porque sempre foi quem deu emprego, sempre foi quem pagou imposto, sempre foi quem fez engrenagem que fez para qualquer país andar, é o empreendedor mesmo, qualquer lugar do mundo. E esse é o futuro do mundo, é empreender cada vez mais. E eu vou sempre apoiar o empreendedorismo, principalmente feminino. Não, eu também acho. Eu acho que o dia que a gente parar de se autodestruir como brasileiros mesmo, hoje em dia se um cara é expoente no Instagram, o cara apanha nos comentários. Todos os comentários. Em qualquer área. Foi um dos motivos também que eu não quis aceitar os convites, muito por conta disso, é né? muito bonita. Porque hoje a polarização virou tão absurda que eu sou muito sua amiga. Você mesmo falar uma coisa que não é, eu falo, tá bom, então eu nunca mais falo com você. E grandes amizades terminam, pessoas brigando dentro das próprias famílias por causa de diferença política. Isso é um absurdo, não existe isso, não deveria existir um negócio desse. É verdade. E é assim que tá. Então eu falei, amanhã eu realmente vou para um cargo desse, tô abrindo meu tempo, tô abrindo a minha dedicação, tô dando tempo de trabalho de qualidade pro meu país. Em vez das pessoas falarem muito obrigado, elas vão te cancelar na internet. O Salim Matar, ou que o Salim Matar viveu. Alguma coisa tá errada, né? Ô Cris, o que você faria diferente se você assumisse lá? Não como vice, como governadora de São Paulo. Não vou botar no Brasil, porque o Brasil é muito grande. É muito grande. Eu vi assim que tem que dar um pouquinho mais de ouvido para os empreendedores. Eu vi na gestão da pandemia, por exemplo, as pessoas mudarem as regras de um dia para o outro. Então, quem faz o mínimo de planejamento do seu negócio, das pessoas, do faturamento, da venda, não sei o quê, como é que você muda a regra de um dia para o outro? O cara pega de calça curta, isso se transforma imediatamente em prejuízo. Hoje está aberto, amanhã fecha, não sei o quê. A gente viveu essas coisas que foram muito, muito, muito ruins para as lojas, para os shoppings, para os restaurantes, né? Que é um grande mercado e emprega muita gente. Então, já não basta a volatilidade de câmbio e taxa de juros, né? Fora isso, né? Então, assim, eu acho que as regras têm que ser feitas de uma forma que, olhando um mínimo de planejamento. Isso também nas regras de impostos. Às vezes eles mudam umas regras de imposto, de coisa, que aí é retroativo, inclusive. Já vi coisa assim, é mais 10%, só que é retroativo desde o começo do ano. Você fala, mas pera, isso não estava no meu custo, eu não vendi assim, não programei assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que as coisas precisam ser feitas com organização para que possam ser cumpridas. Porque se você não tem organização, não dá para cumprir. Aí as pessoas não cumprem, são multadas porque não cumpriram, mas não tem condição de cumprir um negócio que você muda a regra do jogo no meio do jogo. Então, faz uma vez só por ano as mudanças, junta tudo, faz uma época. Então, sei lá, 1º de julho acontecem as mudanças. E aí entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então o cara tem 6 meses para se organizar para isso. Vai acontecer a mudança do mesmo jeito, vai acontecer tudo o que eles querem, só que de uma forma organizada. Se você fizer pequenas organizações, já vai melhorar muito para o empreendedor trabalhar. A outra era justamente criar o Vale do Silício,
que eu tenho esse sonho de fazer o Vale do Sicílio, não sei porque que eu acho que tem que ser São José dos Campos. E ali você abre empresa mais rápido, você tem investimento, você tem um coworking do governo que as pessoas podem montar suas próprias startups, em troca disso as startups fazem soluções para o governo de coisas que o governo precisa, Claro. né? Avaliar coisas que o governo precisa, que eles podem criar soluções e entregam essas soluções gratuitamente em troca dessa ajuda que o governo está dando, com investimentos, com financiamento que vai rolar ali dentro para quem está lá, sabe? Então tem algumas iniciativas que acontecem naquela região que fazem grande parte das startups quererem se montar ali. E aí esse ecossistema convivendo junto cria uma mola propulsora para todo o país, porque são criadas ali as startups, ninguém diz que elas vão ficar lá. Como não ficam no Vale do Silício, muitos montam ali, vão para não sei aonde, vão para lá. Ou prestam serviço para o mundo, né? Ou prestam serviço para o mundo, ou se instalam em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Uma coisa que eu sou muito contra é essa guerra fiscal entre os estados. Eu acho que isso não agrega muito. Eu sei que Manaus, lá, Vitória e alguns outros estados são bastante beneficiados em relação a isso, mas eu acho que a gente podia criar outro tipo de benefício para essas regiões que merecem e não a guerra fiscal. Isso é uma coisa que eu sou meio contra porque acaba prejudicando muito quem opera venda de produto, né, por conta dessa diferença de CM. E São Paulo é um dos que mais se prejudica, né? É verdade. Porque aqui A maior CM, né? é a maior CM. Então, todo mundo tá louco para sair de São Paulo todo tempo. E você perde indústria para Extrema ali em Minas Gerais, que está praticamente dentro de São Paulo. Exato. Uma vez eu fiz uma viagem para Pernambuco e fui visitar algumas cidades e então tiveram vários incentivos fiscais para as empresas se instalarem lá. As empresas se instalaram, acabava o incentivo fiscal, fecharam e vieram embora. Então você vê enormes fábricas fechadas, uma atrás da outra, assim, você anda na avenida e vai vindo fechado. Que coisa. É uma bolha que se cria que, na verdade, não é uma coisa sustentável a longo prazo. Então é muito mais fácil você ter alguma coisa justa, que seja sustentável e que todo mundo consiga pagar e que isso vai se criar emprego naquele lugar, mas esse emprego vai continuar no próximo governo, no próximo. Uhum. Não que o cara vai mudar o governo, acaba esse negócio aí, desmontou toda a fábrica, vai embora, larga aquele prédio vazio, toda aquela gente demitida. Tem que criar uma empresa que vai crescendo gradualmente e se sustenta lá por muitos anos, porque criou com base sólida, com direito e tal. Então eu fico orgulhosa de ver o Brasil lá com 20 e tantos unicórnios que a gente tem, né? É isso mesmo. Maravilhoso. É Tenho bonito. certeza que esse país com toda essa dificuldade, você vê? Então, de novo, escreve aí de novo. Nós vamos ser Vamos, fala Ju, o pergunta, vai. país do futuro. Você falou de empreendedorismo feminino, queria te ouvir um pouco sobre isso. Você falou que é a favor do empreendedorismo, ainda mais se for feminino. Um pouquinho sobre. Eu acho que empreender liberta, né? Eu tenho esse movimento do Empreender Liberta, que é um movimento que nasceu durante a pandemia e é direcionado às mulheres mesmo, porque para que elas possam, né, ter as suas próprias decisões, elas precisam ter independência financeira. Então é importante que elas possam tenham capacidade e conhecimento para empreender. Só que grande parte dos negócios femininos, né, 60%, fecham antes de 4 anos. Porque falta capacidade de gestão, falta lá um pouco de educação empreendedora e tal. Eu acho que isso é uma coisa que, se a gente apoiar e ajudar, a gente consegue ter muitas mulheres empreendendo, o que vai criar uma sociedade mais justa, porque as relações ficam mais iguais, né? Porque se os dois têm dinheiro, e ninguém manda em ninguém, porque é o dinheiro que manda, então se os dois têm dinheiro... Ninguém explora o outro, né? Ninguém explora o outro, uma situação de parceria, você tá junto, não por conta do dinheiro, mas por conta do amor, da relação, da construção da família. Quando o objetivo é outro, né, ele tem mais capacidade de ter sucesso, porque não é uma condição de, sim, desigualdade, digamos, né, na relação. Então eu sou muito favorável às mulheres empreenderem, e todas as empresas que eu invisto são de mulheres hoje. É mesmo? É. Que legal. Nossa, A gente tá percebendo mudança da primeira turma para Link para essa, o número de mulheres cresceu muito, graças a Deus. eu acho que hoje a gente tem 40% da última. Acho que dá isso aí, mais ou menos. Bastante coisa. E as mulheres vão melhor que os homens no processo de seleção. Elas não vão melhor porque elas são melhores. Como Elas resultado, assim Elas mesmo. vão melhor porque elas são mais dedicadas, porque o esforço delas tem que ser maior. Ela tem tantas funções e ela tem que se dedicar naquilo muito para conseguir fazer. E com 17 anos, eu acho que elas dão um baile nos meninos. Os moleques ainda estão querendo brincar de polícia e ladrão e elas já são mulheres, já tem é mais completamente... maturidade. Muito mais, eu acho, pelo menos.
Ontem, essa semana eu fui para Gramado fazer uma palestra e tinha 70% de empreendedorismo, obviamente, e 70% eram mulheres. Verdade? Ó, que legal. Você vê que elas realmente estão se dedicando a melhorar para conseguir se desenvolver, crescer. Então. A lacuna que você mencionou, você falou que 60% dos negócios não dura 4 anos. Essa lacuna você acha que é de formação, de conhecimento? Eu acho. Porque, assim, os negócios femininos começam muito em casa, grande parte deles com alguma coisa de comida ou de artesanato, essas coisas. E aí elas misturam a pessoa física com a pessoa jurídica, elas têm algumas dificuldades, obviamente, para conhecer a parte fiscal e como isso opera, de que jeito faz. E aí, quando o negócio passa para uma segunda fase que começa a ter demanda e ela não consegue mais operar em casa, ela vai repetir o mesmo padrão de custo que ela tinha no negócio que ela operava em casa, só que em casa ela tinha um monte de custo que estava escondido ali que ela não sabia. Verdade. E aí ela começa a errar na precificação, isso já começa a prejudicar por ali. Então tem aí alguns conhecimentos que faltam, eu acho, que acaba prejudicando bastante. Digital nem sempre é forte, tem ferramentas de marketing hoje em dia que são fáceis de usar, mas nem todo mundo tem conhecimento, né? Isso, se o seu negócio não passar pelo celular, ele vai deixar de existir, né? Vai mesmo. Muito bom, Cris. Mensagem para os jovens, última, dos jovens da idade das suas filhas, da turma da Link, pra gente fechar a entrevista. A primeira, acredite no Brasil. Tem orgulho do país que você vive, tem orgulho do país que a gente tem amor pelo nosso país, porque a gente precisa recuperar, principalmente implantar a juventude, o patriotismo, o amor pelo Brasil. Verdade. Né? E acreditar que isso aqui vai ser uma grande potência, né? Que a gente precisa dessa inteligência, dessa molecada para nos ajudar a fazer isso. A segunda, principalmente, acreditar no empreendedorismo, porque ele realmente transforma vidas, transforma regiões, transforma mercados e dá a capacidade das pessoas ganharem seu dinheiro, crescerem e de verdade, né? Eu vejo as pessoas falarem, você vai ficar rico de hoje para amanhã. Não existe rico de hoje para amanhã. Mesmo. Ninguém nasce CEO, né? As pessoas também acham que às vezes dá para você nascer e virar CEO no dia seguinte, também não é. Mas com o tempo e com disciplina e com trabalho, você chega lá assim, consegue ganhar dinheiro, né? Consegue criar sua família, criar seus filhos com dignidade. Mas tem que ter disciplina e bastante resistência e resiliência para chegar lá, né? Muito bom, Cris. Muito, muito obrigado de coração pelo seu tempo. Em plena sexta-feira chuvosa de São Paulo, pelo teu tempo de estar aqui. Eu esperava que todas as minhas sextas-feiras terminassem assim, minha semana. Que bom. Muito que bom, obrigado mesmo.